Boa tarde, amigos do YouTube. Olha nós novamente aqui, mas essa tarde, para mais um aprendizado. Mirtes, Otávio. Eu, Otávio. Vamos junto aqui. Hoje vamos falar uma história polêmica. Sim. Uma história que a gente escuta desde criança, né, Mirtes? Verdade. A história de Adão e Eva. A verdadeira história. A verdadeira história de Adão e Eva. Que existe várias versões, né? Tem um monte. De versões. Tá, hoje nós vamos falar sobre a versão espírita kardecista. Mas vamos fazer citação também daquilo que a gente encontra na Bíblia. Sim, né? na Bíblia, exatamente. Tá certo. Vamos lá. Vamos lá? Então, começa aí, Mirtes. A bola é sua. Vamos lá, na verdadeira história de Adão e Eva. A origem bíblica de Adão e Eva. De acordo com o livro Gênesis, o primeiro do Antigo Testamento, Deus criou Adão do pó da terra e lhe deu o sopro da vida. Adão foi o primeiro homem a receber de Deus a missão de cuidar da criação e dar nome aos animais. O que a Bíblia diz sobre Adão? Adão e Eva são considerados o primeiro homem e mulher da Bíblia. Em Gênesis 1, nenhum nome é citado, sendo que o homem parece ter um sentido coletivo como humanidade. Homem e mulher são criados simultaneamente. De quem foi a culpa? Adão ou Eva? Como sempre, né? Assim caminha a humanidade, precisamos encontrar os culpados. Não é assim, tá? Sim, exatamente. Então, por que Adão pecou? Por terem transgredido nesse mandamento ocorrido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós vamos ter que dar essa interpretação a isso aí, né? A gente vai ter que fazer uma colocação. Vamos analisar tudo. O Adão, na sua aflição em Eva, seu amor, a sua parceira, a sua alma gêmea, aí decide que a culpa foi dela. Que amor é esse, hein? Desde aquele tempo já tinha isso. Já existia. Um empurrando a culpa para o outro. Eu acho que não mudou muita coisa, né? Não. Se a gente analisar lá atrás, a humanidade está do mesmo jeito. Não mudou muito, não. Olha lá. Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor. Capítulo 28, versículo 40 e 41 da Bíblia. Em outras palavras, sofreram a morte espiritual. Também se tornaram mortais, ou seja, sujeitos à morte física. Tá. A missão de Adão era servir a Deus e cuidar do jardim que ele havia criado para ele. Além disso, ele tinha que prestar conta às ordens divinas e manter a sua aliança com o Senhor. O pecado original. Ninguém queria assumir a responsabilidade dos seus erros. O jogo de empurra. Mas ainda havia as consequências para a desobediência deles. Deus disse para Adão: "O que você deu ouvido à sua esposa e comeu do fruto da árvore, do qual lhe ordenei, maldita é a terra por sua causa." Está em Gênesis, né? Capítulo 3, versículo 17. Qual foi o pecado original de Adão e Eva? Foi desta última que, segundo os escritos, primeiro Eva, depois Adão, comeram, por influência de uma serpente, o fruto proibido, e assim foram expulsos do paraíso. Estava então condenada a humanidade a passar a eternidade enfrentando provas e tormentos na terra. Qual foi a punição que Adão e Eva receberam? Isso segundo a Bíblia, né? Sim. A punição por esse ato de desobediência original foi a perda da imortalidade. E a partir de então, os homens tornaram-se imortais. Quem que habitava na Terra antes de Adão e Eva? Temos em nosso DNA a contribuição dos genes de Neandertais. Agora já saindo da Bíblia, indo para a ciência. Neandertais, Denisovans, Africano arcaico, Homo erectus e possivelmente Homo floresiensis, que ficou conhecido como o Hoppe. Essa já é uma pesquisa já mais recente. Diz a Bíblia que Adão e Eva foram instalados no jardim do Éden, onde viveriam felizes para sempre. Não teriam dores, nem problemas ou dificuldades. Não experimentariam velhice, a doença e a morte.
Mas para que isso fosse possível, Adão e Eva não deveriam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é esse fruto proibido? Do bem e do mal. O mal da humanidade. Diz que é maçã. Dizem que é a maçã. A maçã é um simbolismo, né? Mas tinha maçã no Jardim do Éden? A maçã que eu saiba tem aqui na América, no norte do nosso globo aqui, né? Não tem maçã no Brasil. Agora que nós estamos plantando maçã aqui agora, né? Conseguimos plantar no Brasil. É verdade. Tem maçã, gente. Sim, então, nós sabemos que essa história, ela foi criada numa época onde o homem era muito ignorante, onde mantinha ainda seus instintos animais, né? E precisava ser moldado. E a história veio bem a calhar. Para colocar freio na ignorância do ser. Mas vamos entender o seguinte, todos nós, quando crianças, dentro da religião que for, já ouviu falar de Adão e Eva. E essa história que a gente ouve falar de Adão e Eva, eu como mulher, eu me revoltei muito logo cedo. Porque eu ouvi a frase assim: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, e com dores terás o teu filho. Foi o que Deus disse para Adão e para Eva. Então o pecado de Adão e de Eva nos atingiu de alguma forma até hoje para sermos tão castigados pelos erros de Adão e de Eva. Vamos entender um pouquinho mais? Adão e Eva, na visão do Espiritismo, os primeiros seres humanos, surgiram sobre a Terra aproximadamente 3 milhões de anos. Parece muito, mas não é. Se considerarmos que a vida no planeta Terra tem mais de 3 bilhões de anos. Ao longo dos anos, os seres sofreram transformações sucessivas, dando origem a várias espécies. Esse processo chama-se evolução, portanto, a vida humana descende por evolução. O fruto não é a maçã, já que esta não é citada no texto bíblico. Mas entendam os estudiosos da Idade Média que ela simbolizava o sexo. Alguém criou essa história de que a maçã era um símbolo do sexo, né? Foi criado lá na Idade Média, né? Mas por que Adão e Eva não deveriam ter relações sexuais, já que possuíam órgãos sexuais, conforme ocorre com todos os seres vivos? Por conta dessa extravagante interpretação, durante o século, a atividade sexual foi situada como algo sujo e pecaminoso. Então, vamos entender, né? Essa história foi criada. Mas quando nós analisamos o ser humano e ouvimos falar dos espíritos que estavam em evolução e que erraram e precisaram voltar para corrigir os seus erros, nós estamos repetindo a história. A história se repete. Olha lá, né? Vamos seguir mais à frente. O paraíso. Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, diz o seguinte: encarnaram aqui na Terra espíritos que foram expulsos de um planeta do sistema Capela, os chamados, né, exilados de Capela, que fica na constelação do Cocheiro, situado a 42 anos-luz do planeta Terra. Tais espíritos perderam o paraíso, ou seja, o planeta em que moravam, e que era mais evoluído, para vir morar no nosso planeta na fase primitiva. Olha a comparação dos momentos e da época, a vida se repetindo. Então o ser humano dá um passo para frente, dá um passo para trás. Não é assim? Tá difícil. Esses espíritos deram origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. Por essa razão mesmo é chamada de raça adâmica, muito adiante do homem terreno. Quer dizer, eles, mesmo tendo errado, sendo expulsos de um planeta que era mais evoluído, o que eles trouxeram de bagagem de conhecimento auxiliou muito no progresso da Terra, que era
habitada por seres primitivos. Então houve um grande ganho para a humanidade daquela época. Então vamos entender um pouquinho mais. Esses espíritos que deram a origem à raça simbolizada por Adão, né? E eles deram o progresso, eles trouxeram progresso para o planeta. O homem terreno, em sua inteligência e cultura, eles promoveram um notável progresso. Deles se originaram os grupos de Árias, as civilizações do Egito, o povo de Israel e da Índia. Raças que ainda a gente não existia no planeta, né? Quando eles aqui chegaram, a Terra já estava povoada. Então é errado a gente dizer que Adão e Eva foram os primeiros habitantes humanos do planeta Terra. Porque já existiam aqui outros povos que iniciaram lá no primitivo, que vieram da evolução. Eram muito primitivos? Sim, muito primitivos. Como vem o planeta Quiron, que vem aí numa fase primitiva, e o planeta Terra passando por uma outra dimensão, faixa evolutiva. E aqueles que não se adequarem ao nosso planeta e às leis divinas aqui no nosso planeta, voltarão para Quiron para ter a nova oportunidade de poder desenvolver lá a sua evolução espiritual. Essa é a versão espírita. Agora, a raça adâmica. Vamos lembrar que essa história de Adão e Eva foi contada por Moisés. Tá? É um povo ignorante que não entendia a história real. Assim como fazemos com nossas crianças sobre vários assuntos. Pensemos, até hoje, muito não entende. Aconteceu o mesmo que vem acontecendo com a população do nosso planeta. Aqueles que persistirem na maldade não reencarnarão mais, serão expulsos daqui, ou seja, não herdarão a terra, como afirmou Jesus Cristo, né? Jesus Cristo falou que os mais humildes herdarão a terra. Que terra? A terra renovada, a terra regenerada. Na medida que tornarem ao além ou desencarnarem, haverá a separação do joio do trigo. Se até hoje muitos não entendem, imaginemos naquela época. Tá? Imagina assim, então por isso que Moisés criou a historinha, né? A história, que é uma história, a nosso ver, do Espiritismo, é uma alegoria. A história é uma alegoria. Não é uma coisa real, contada com um fato que para fazer entender certas coisas. O planeta Terra. Os espíritos que persistirem, tá, no mal, os joios, encarnarão em planetas inferiores à Terra, como a Mitch acabou de falar, né, que é o planeta Quiron. Tá? Então haverá choro e ranger de dentes, porque enfrentarão limitações e dores que funcionarão como lições que ajudarão nas eliminações das falhas morais que ainda fazem parte da sua personalidade. Para que aprendam a serem mansos e pacíficos, para que suas atitudes sejam dignas de filhos de Deus. Os bons, os trigos, né, conforme diz a Bíblia, continuarão a reencarnar na Terra, que está deixando de ser um mundo de provas e expiações, né, onde habitam espíritos ignorantes e maldosos. Então, para um mundo de generação, onde espíritos já, com o próprio nome já diz, em estado de regeneração. Então, o bem vai ampliar. Na atualidade, o mal prevalece sobre o bem. No planeta de regeneração, haverá o mal, mas em uma quantidade muito menor. Então, o bem vai se tornar muito mais evidente e muito mais presente. A raça adâmica foi expulsa do paraíso, ou seja, de um planeta superior, lá do sistema de Capela. Ela pertencia até à constelação do Cocheiro. E vieram para cá, para a Terra, para morar em um planeta inferior, que naquela época era muito inferior. Estava na idade lá das cavernas. Então, o pessoal daqui, que não conseguirem atingir um certo patamar evolutivo, vão para Quiron. Quiron é um planeta inferior, que é equivalente à Terra na época da idade das cavernas. Primitivo, né? Bem primitivo. Ela está lá para ter fazer fogo, a roda, etc, etc, etc. Agora com você. Os filhos de Adão e Eva. Adão e Eva, após serem expulsos do Jardim do Éden, tiveram um filho chamado Caim. E posteriormente tiveram Abel. Os dois irmãos cresceram juntos até Caim decidir tomar como sua a árdua função de agricultor. Quer dizer, eles trouxeram o seu progresso, porque eles eram seres mais evoluídos, mais inteligentes, que já tinham passado por todo esse processo. Então eles trouxeram a melhoria. Tanto é que eles moravam em caverna
E o Caim tinha, como se fala, a inteligência suficiente para criar moradias adequadas. Começou a criar casas, as cidades, as vilas, tudo veio a partir de Caim, porque até então eles viviam praticamente em cavernas, né? Olha o progresso que eles trouxeram, né? Deixa eu ver onde parei. A história de Caim e Abel está relatada no início da Bíblia, no capítulo 4 do livro Gênesis. Conta que após serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva tiveram esses 2 filhos, que eu coloquei. E conheceu Adão a Eva. Quando a gente fala no termo bíblico, conheceu Adão a Eva, eles querem dizer, esse conhecimento, você vê que o sexo era uma coisa tão mal vista, que para dizer que houve uma intimidade entre marido e mulher, dizia-se assim: Adão conheceu Eva, Caim conheceu a sua esposa. Era uma forma de dizer um casal, né? Um relacionamento. Sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Olha como é importante. E deu à luz a mais um irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. Quer dizer, Caim veio com a capacidade de construção, que foi só uma organização, né? Que ele já tinha da evolução que trouxeram do outro planeta. E já Abel veio como pastor de ovelha e como lavrador, quer dizer, manipulando a agricultura e plantio. Você vê, olha quanta transformação e mudança mesmo. Você vê, às vezes a pessoa fala assim, é um castigo uma pessoa ir para um planeta mais primitivo, sendo que ela chegou a tal grau de evolução. Sim, mas e o progresso que ela vai trazer para esse povo primitivo que vai ter oportunidade de desenvolver, né, tecnologias e atividades não antes conhecidas, né? Traz o progresso para a humanidade. A palavra conhecer, nesse contexto que eu já expliquei, é utilizada para expressar a intimidade sexual, ressaltar os primeiros nascimentos decorrentes da ação divina na criatura humana, a vida, os filhos gerados na esfera da carne e com um homem e uma mulher, sendo que o primeiro casal, Adão e Eva, haviam sido formados diretamente na ação do próprio Deus. O sexo era tão pecaminoso, gente, que Deus criou o Adão e Deus criou a Eva assim. Não é assim que ele colocou? Por quê? Não se falava em ligação sexual. Olha a que ponto, né, caminhava essa humanidade. Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, foram autor e vítima do primeiro homicídio. Olha que interessante. Caim matou Abel e o motivo era a inveja, o mal secreto, o pior dos pecados capitais. E Deus, antes de punir Caim, assegurou-lhe o direito à defesa. Ele disse, né? E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Qual foi o castigo que Deus deu a Caim? O castigo de Caim era carregar eternamente a culpa do seu ato. Quando Deus lhe comunica que é maldito na terra e que esta não é mais e lhe dará frutos, sendo, portanto, fugitivo errante, Caim exclama: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Processo por ciúme, Caim armou uma emboscada e a seu irmão. Sugeriu a Abel que ambos fossem ao campo e lá, chegando, Caim matou o seu irmão. Após ter matado Abel, Caim teria partido para a terra de fuga, chamada Nod, no leste do Éden, levando consigo a sua esposa. Quer dizer, se Adão e Eva eram o único casal, homem e mulher da terra, e tiveram 2 filhos, da onde apareceu essa mulher do Caim? De onde? Né? A esposa? Mistério. Esse nome não é mencionado na Bíblia. Após o nascimento de seu filho Enoque, que é filho de Caim, né?
empenhou-se em construir uma cidade. Ele era um construtor, olha que maravilha, dando-lhe o nome a seu filho. Então ele criou uma cidade e pôs o nome do próprio filho, Enoque. Muito bem. Os habitantes da terra. O Caim foi embora, foi expulso, mas eles eram os primeiros seres humanos habitando nosso planeta. Mas ele arranjou uma mulher em outro lugar. A gente não sabe, né? Onde apareceu essa mulher? Não sei. E adulta. Adulta ainda, hein? E casou com ela e teve filho com ela. Isso. A história tá meio estranha mesmo. Mas é normal. Não querendo desmerecer o livro sagrado, ele tem coisas contraditórias. Então é um livro que a gente precisa ler com bastante zelo, né? Bastante cuidado, porque tem muita coisa alegórica, interpretativa. Então a gente tem que ter esse cuidado. Os habitantes da Terra. Ora, se havia outros homens fora da família de Adão, é que esses homens aí estavam antes dele. Com certeza. Essa consequência fundamentada na própria Bíblia, de que Adão não foi o primeiro nem o único pai do gênero humano. Ela mesmo fala isso. Né? O assunto foi examinado nessa mesma sessão, na edição 76, publicada em 5 de 10 de 2008, dessa revista, tá? Na qual destacamos as características da chamada raça adâmica, que apresentava habilidades desconhecidas dos homens primitivos, o uso da terra, o plantio e o pastoreio. Caim, como já vimos, conhecia também a arte da construção de casas e cidades, uma conquista do período neolítico. Olha que lindo, hein? Porque antes da época em que ele viveu, os homens da terra moravam em cavernas. Foi, conforme se sabe, apenas um período neolítico, entre os anos 5.000 a.C. e 2.500 a.C., que surgiu na terra. Então, pastoreio, segundo o cultivo da terra, o homem passou de caçadora para pastor e habitar em casas. Moradias, né? Deixou de ser nômade. Sim. Então, começaram-se as primeiras civilizações, cidades, etc. Socialização se iniciou ali, né? Então, os povoados. Como o povoamento da terra se iniciou em épocas bem mais recuadas, é evidente que não descendemos diretamente dos pais de Caim, mas de outros ancestrais que viveram muitos séculos antes da chegada da raça adâmica. A própria Bíblia, ela coloca, né? Adão realmente existiu? Não. Se existiu, e que época que viveu ele? Ensina o Espiritismo que a espécie humana não começou por um único homem, que aquele a quem chamamos Adão existiu realmente, mas não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Tá? Deixa bem claro isso aí. Kardec indagou os espíritos superiores, em que época viveu Adão, e eles responderam, mais ou menos naquelas que as sinais, cerca de 4.000 antes de Cristo. Está escrito no livro dos Espíritos, então. Questão 51, né? Questão 51, vieram e disseram isso para ele. Então, não realmente existiu, mas não naquele sentido do primeiro. Naquela alegoria, aquela história, né, que foi criada para a população. Mas contar uma história meio bacaninha lá para o povo. O grupo de pessoas simboliza na figura de Adão, chamada raça adâmica. Foi com efeito a mais inteligente que se encarnou na Terra, vindo de outros planetas. Foi ele que impeliu o progresso de todos os outros. Então, essa raça adâmica, o Adão, é um espírito mais evoluído que vieram trazer o progresso para a Terra. Mais evoluído em relação aqui, mas moralmente decaídos. Sim. Foram expulsos de capela. Tá? Evoluído para o planeta Terra. Exatamente. Para a população primitiva que habitava a Terra. O Gênesis nos mostra desde seus primórdios industriosos, as artes e a ciência, o que mostra que tal grupo de espíritos não passou na Terra pela infância espiritual, diferentemente do que ocorreu com os povos mais antigos e primitivos. Pela tradição, Adão teve 33 filhos e 23 filhas. De acordo com Gênesis, capítulo 4, versículo 25, Sete nasceu após a morte de Abel e Eva. Acreditava que ele fora designado por Deus para estabelecer uma nova descendência em substituição a Abel, morto por Caim. Tá. A Eva acreditava nisso, né? Antes da conclusão, só para vocês raciocinarem. Se tivesse só Adão e Eva, com quem eles tiveram os primeiros filhos, e deixou aquela prole, essas proles não tinha mais ninguém com quem se casar. Então, teria que casar entre si. Nós sabemos, tá, através da ciência, comprovadamente, cientificamente comprovado, que o relacionamento entre irmãos
resultam em filhos defeituosos. Sim. Cego, surdo, todo tipo de anomalia. Imagina se as pessoas ficarem se acasalando e procriando entre si, com laço de consanguinidade e autismo. Sim. A humanidade não existiria, ela acabaria morrendo de tanta deformidade de pessoas defeituosas. Não tinha que haver uma quantidade maior de pessoas aqui. E havia. Isso que aconteceu. E havia. Então, a raça adâmica, para nós espíritas, são os exilados de Capela. Capela. E, futuramente, há milhares de anos, em Quiron, a raça terráquea serão os exilados da Terra. Da Terra. Né? Olha que interessante a história se repetindo. Tá. Então, por que tem isso daí? Vamos para a conclusão? Vamos. Você fala um pouquinho, eu falo outro. Tá. No espiritismo kardecista, a história de Adão e Eva é uma alegoria. Lógico, uma história. Pois aquele povo de antigamente era primitivo. Se hoje o povo tem dificuldade de aprender, imaginem na época, lá atrás, na época de Moisés, como que era esse povo, a humanidade, né? A dificuldade. Então a história tinha que ser criada, que era a única forma deles entenderem alguma coisa. Então tinha que ter essa alegoria mesmo. Adão simbolizava os espíritos decaídos de uma civilização mais avançada para um mundo mais primitivo, com o intuito de resgatar as falhas morais cometidas. Deus perdoa nossas falhas, mas possibilita que essas sejam corrigidas, voltando para mundos menos evoluídos. A semelhança de uma escola onde o aluno é reprovado e não passa para a série seguinte. Então vamos entender. Se a gente fizer uma comparação, a misericórdia divina está presente o tempo todo. Quando trouxe para cá Adão e Eva, esse primeiro casal que veio de Capela, digamos assim, já existiam outras raças aqui que já estavam mais ou menos, eram mais primitivos, mas já estavam formadas essa população. Exatamente. Senão não teria propósito. Alguém fala assim, nossa, mas que negócio estranho. Não é estranho. Isso é ordem divina. No universo funciona dessa forma. Deus determinou. No Espiritismo, todos nós seremos salvos. Todos. Não tem para nós. De que forma? Em outras religiões se diz que no julgamento final, alguns espíritos alcançarão a glória divina, outros passam pelo purgatório, purgam os seus pecados, atingem também um patamar superior e outros não atingem nunca. Como se tivesse cometido um mal eterno, vão eternamente ficar pagando no inferno. Né? Para nós espíritas, isso não existe. Existe. Todos serão salvos. O que acontece de diferente? De acordo com a evolução de cada um, do aprendizado que a gente tem, de avanços morais e intelectuais, a gente vai evoluindo. Tá? E às vezes, quando o mundo, aquele planeta, aquela orbe, aquele globo, ele se encontra numa situação de evolução como está a Terra agora. Né? Um monte de provas e expiações. Nós vamos passar para um mundo de regeneração, um mundo melhor. Então, esses espíritos que reencarnaram, vieram aqui diversas vezes e não conseguiram se melhorar um nível suficiente, vão para um planeta inferior. Essa é a lei do universo, todinho funciona assim. Existem humanidade mais evoluída que a nossa Senhora, muito mais antigas, muito mais superiores em todos os aspectos. Eles já passaram por isso, nós temos que passar por isso. Nós chegaremos lá. Um dia todos nós seremos anjos, como Deus no Espiritismo. Todos nós se tornaremos anjos. Então Deus perdoa, mas exige que você aprenda. Porque Deus, na doutrina espírita, é meritório. Sobe quem tem mérito. Então, se você ainda não tem, você vai adquirindo aos poucos. Alguns adquirem mais rapidamente, outros mais vagarosamente, mas adquire. Então, de uma forma ou de outra, chegaremos a um final, um mais rapidamente e outro mais lentamente. Final que eu digo, um final evolutivo que a gente não precisa encarnar mais. De evoluir, a gente não para nunca. Vamos evoluir eternamente, tá? Então, o Adão alegórico é uma raça decaída, raça adâmica. Sim. É isso que significa para nós.
Como os terrenos que forem daqui vão chegar na mesma fase do primitivo que chegou Adão. Maçã não está escrito na Bíblia, não sei se tinha maçã no Éden, é uma fruta que dá na terra, não sei se tinha lá em cima, né? Vai saber, né? Jaca, melancia, banana, não sei se tinha essas coisas lá, mas enfim, vamos lá. Então, criaram toda uma história segundo isso daí. Mas o que importa é que Deus nos ama e que nós chegaremos a um final feliz. Tentando se melhorar para sofrer menos. É isso aí. Vamos só complementar aqui. Aqueles que desencarnarem da Terra, porque a gente sabe que existem muitas pessoas aqui que já têm uma certa idade, não vão chegar a ver essa transição, não vamos chegar lá muito lá na frente, né? Então vamos entender, nós desencarnamos, temos que ir necessariamente para Quiron? Não. Depende da evolução de cada um, outros retornarão na Terra quando ela estiver mais evoluída, ou terão oportunidade, se já são mais evoluídos, de reencarnarem num outro planeta mais evoluído ainda. Com certeza. Porque Deus é justo. E Ele vai colocar cada um de nós de acordo com a evolução para que você tenha um melhor aprendizado e consiga evoluir cada vez mais. Deus é justo e bom. Infinitamente bom e justo. Eu acho que hoje a gente encerrou por aqui a verdadeira história de Adão e Eva, que foi contada aqui pela primeira vez por nós, né, Tavinho? Sim. Demos a cara a tapa aqui para contar a história de Adão e Eva. Tem quem discorde. Pode ter quem discorde. Mas a gente investigou, a gente estudou e trouxe para vocês, resumido, aquilo que a gente encontrou de conteúdo de melhor. Tá? Um bom final de semana a todos. Que Deus abençoe infinitamente a vida e a família de todos vocês. Até mais. Fiquem com Deus. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem.